God Valley pode não ser apenas uma ilha perdida, mas sim o local de origem de todas as Akuma no Mi. Gekko Moria pode voltar ao centro da história ao conseguir o corpo de Shebeck? Nesse vídeo também vamos falar como God Valley mudou Roger para sempre. E para fechar, a primeira imagem do Barba Negra criança chorando sob a lua pode revelar muito mais sobre o seu passado e o massacre de sua família do que nós imaginávamos. Hoje vamos ligar todos esses pontos e tentar descobrir o verdadeiro segredo do Vale dos Deuses. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer um vídeo complementando informações aí sobre God Valley e tudo que esses últimos capítulos têm instigado em nós leitores. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais delongas, simbora! God Valley é uma árvore morta. Por anos a fio, a gente só viu God Valley sobre o mesmo ângulo, aquela imagem aérea frontal quase padronizada. Mas no capítulo 1160, Eiichiro Oda nos mostrou a ilha de um ângulo inédito. E pela primeira vez, ela não parece só uma montanha bifurcada, ela se parece com algo ainda mais grandioso. Seria God Valley, o tronco petrificado de uma árvore colossal? Se liga nisso. Sabemos que em One Piece há diversos tipos de árvores gigantescas. A árvore Adão, como a Yggdrasil de Elbaf, a árvore Eva, que leva luz solar à Ilha dos Homem-Peixe, e até mesmo a árvore do conhecimento de Ohara. Diversas ilhas essenciais para esse universo possuem esse vegetal lenhoso de porte muito variável. O próprio Zunisha carrega a árvore da baleia que Roger, Oden, Luffy e Momonosuke ouviram as vozes, algo que certamente ainda guarda mistérios. E se God Valley, que evidentemente também é uma ilha extremamente importante em seus tempos áureos, também fosse uma árvore lendária? E parece que alguns comentários sobre a ilha fortalecem muito essa ideia. Lá na primeira vez que eu vi One Piece apareceu a Gomu Gomu no Mi, eu olhei e falei, irmão, uma fruta do diabo? Pensei na hora em uma árvore de Akuma no Mi e eu tenho certeza mais que absoluta que esse foi um evento canônico na vida de muito fã da obra. Um pensamento que já passou pela cabeça de absolutamente todo mundo que já leu ou assistiu One Piece. Cadê, mano? Cadê a árvore? Tem uma porrada de fruta aí agora. Cadê a origem? Estão nascendo da onde? E aí lá em Egghead, né, sobre a origem das Akuma no Mi, o Vegapunk trouxe pra gente uma explicação muito vaga. A gente não tem uma resposta definitiva para de onde elas realmente vieram, mas os textos de Harley em Elbaf podem nos dar boas pistas e talvez o Vale dos Deuses, God Valley, tenha sido originalmente, ele todo ali, ó, uma árvore de Akuma no Mi. É dito que essa região foi alvo do governo mundial e dos dragões celestiais pelos seus ricos e valiosos recursos naturais que ainda não foram revelados. Talvez tenha a ver com restos dessa árvore, quem sabe até pequenas partes dela que ainda geravam frutas. Se God Valley tiver alguma relação com a origem das Akuma no Mi, isso poderia muito bem explicar a quantidade anormal de frutas insanas reunidas no local. 9 prêmios, 9 frutas incríveis no torneio de caça aos nativos. Vale lembrar que o lugar se chama Vale dos Deuses. A gente ainda precisa ter uma justificação para esse nome muito peculiar, né? E a família David, que parece ser super importante desde o século perdido, ficava ali presente, reforçando que há algo a mais, algo especial nessa região. Inclusive, um membro do clã David é a única pessoa conhecida que comeu 2 frutas do diabo e não morreu. Tudo bem que a gente não conhece outra pessoa que comeu uma fruta do diabo. A lenda diz que se come 2 explode, mas a gente nunca teve uma prova real disso, além do Barba Negra, que de fato conseguiu consumir. Isso me faz pensar que todo esse cenário talvez tenha alguma relação com o deus da floresta mencionado no mural Harley. É dito que ele domou os demônios. Seria essa uma alusão a tê-los capturado de alguma forma, os colocado em frutas? Sei que parece muito clichê e provavelmente a ideia mais comum, mais manjada que todo fã de One Piece teve em algum momento da obra, mas a possibilidade de existência de uma árvore de Akuma no Mi onde elas se originaram é muito plausível.
E se for para existir algum local assim, me parece que as maiores evidências apontam para God Valley. Durante o século perdido ou até antes, no segundo mundo, como narra os textos de Harley, é possível que ela tenha sido destruída e o que restou é o que agora vemos nessa região. Talvez ela tenha sido atingida por um poder absurdo, né? Um raio colossal vindo talvez aí dessa Arca Maxim misteriosa que aparece no mural. Curioso como o raio lançado cai exatamente na base da árvore, dando a entender que ela seria destruída, né? E é aquilo, árvores atingidas por raios podem se partir ao meio, carbonizar e ficar petrificadas. Apesar de eu achar, né, ou pelo menos eu achava que se tratava da Yggdrasil aí no mural, também é curioso pensar que se fosse atingida por um raio na sua base, ela provavelmente pegaria fogo e acabaria extinta, como já ficou claro que é a sua fraqueza durante o arco de Elbaf. A própria forma da árvore também é diferente da Yggdrasil, levantando aí suas dúvidas. Então será que essa árvore seria outra? Teria sido essa, na verdade, a árvore de God Valley? Eu acho, no mínimo, tá? No mínimo interessante pensar em God Valley como uma cicatriz do mundo antigo. O esqueleto de uma era perdida, que na modernidade precisou ser apagada. O Vale dos Deuses, onde se originaram as frutas do diabo, o que fez com que a região fosse altamente cobiçada e, consequentemente, destruída. Mas ó, vamos com calma, tá? Eu sei que existem teorias malucas da conspiração que falam que as montanhas do nosso mundo eram árvores colossais no passado e que titãs habitavam a Terra, mas eu não tô querendo dizer isso de forma nenhuma, tá? Mas sim que num universo de ficção, onde existe todo um lore gigantesco ainda a ser trabalhado, o Oda pode justificar a relevância de God Valley através do que um dia ela foi. Os novos zumbis de Gecko Moria. Agora que a gente sabe que o Moria tem fortíssima ligação com o Ano, inclusive eu sonhei que ele vai aparecer nessa história de Capain nos próximos capítulos. Faria sentido ele dar uma passada por lá, e sabe o que ele talvez seja capaz de encontrar nos arredores da região? Pois é, meus queridos, os corpos de Kaido e Big Mom. Isso seria ao mesmo tempo assustador e absolutamente insano. É claro que sem sombras poderosas, essas criaturas seriam consideravelmente mais fracas, mas o Moria já teve corpos absurdos como o do Capitão John e principalmente o do Ryuma, mas nunca conseguiu extrair seu verdadeiro potencial. E claro, o ápice do Moria seria ressuscitar o Shebek, mas calma que a gente já vai falar disso. Mas aí temos duas questões muito fortes aqui. Primeiro é que até onde tudo indica, o corpo dele sumiu da história. E o segundo ponto é que voltamos ao problema das sombras. O que vimos de Ryuma em Thriller Bark não era nem sombra do que ele foi em dia. O Moria teria que roubar a sombra de personagens absolutamente insanos para fazer jus a esses cadáveres. Mas é aí que entra uma possibilidade curiosa. Por mais que a Purin tenha dito que a Mama morreu, o Zeus está vivo. Então será que a Big Mom morreu mesmo? Se não morreu, Moria pode ir atrás da sombra dela. E se Moria pegasse o corpo do Kaido e a sombra da Big Mom, aí, meus queridos, esquece. Seria um zumbi muito mesmo, cara. Muito mais poderoso por muito do que o Wars em Thriller Bark. Sem comparação até. Seria um zumbi digno de ser colocado ali no famoso famigerado nível Yonkou. E sejamos sinceros, o Kaido matou todos os antigos companheiros do Gecko Moria. Toda a sua tripulação foi obliterada pelas mãos desse Yonkou. Então imagina que asqueroso, mas ao mesmo tempo poético. Seria o Moria usar o cadáver do Kaido para seus próprios benefícios. O Rei das Feras destruiu seu exército. Agora ele se torna a principal figura dele. Eu, mano, nesse confronto aí certamente torço pelo Moria. Gostaria de ver e acho que veremos ele realizando um feito absurdo nessa saga final. Agora, não vamos parar por aí. Se o Moria se juntar à Cross Guild, ele teria acesso a todos os corpos de marinheiros mortos que fossem entregues pelas recompensas. E se o marinheiro fosse capturado vivo, Moria poderia até roubar sua sombra e criar zumbis ainda mais fortes. E olha que possibilidade engraçada, pode até ser que o Oda tenha matado o T-Bone, que parecia um cadáver, só pra fazer um tipo de piada ali, né, pra depois transformar ele em um zumbi do Moria e meio que ninguém perceber, né. Inclusive, gente,
pobre T-Bone, cara. Um dos marinheiros mais legais e gentis de One Piece, completamente ignorado e esquecido pelo fandom. Mas claro, se a gente tá falando de Edo Tensei em One Piece, tem uma figura em alta que a gente não pode deixar de mencionar, Irox e David Shebeck. Esse seria o ápice de um cadáver que o Moria poderia ressuscitar, mas a gente entra novamente na questão da sombra, né? O Ryuma devia ser, gente, uma insanidade incomparável no seu auge. O cara é o deus da espada, mas o que vimos em Thriller Bark não era a sombra do que ele já foi. Talvez, se o Moria roubasse a sombra do Kaido ou da Big Mom, que a gente nem sabe se estão vivos, o Shebeck poderia voltar com tudo. Acho que a sombra do Garp é a melhor escolha possível, mas mesmo assim, a gente volta para a questão determinante. Cara, conseguiu a sombra, conseguiu tudo, bem legal, cadê? Cadê o cadáver do Shebeck? Pelo que parece, Oda fez questão de sumir com ele para não rolar qualquer tipo de volta através da fruta do Moria, mas talvez algum tipo de volta, algum tipo de retorno através da fruta do Barba Negra. Enfim, se o Moria quiser aí, né, dar uma pesquisada legal, ele pode profanar o túmulo do Ace e do Barba Branca, que é junto ali, e com certeza sair com dois corpos extremamente poderosos, principalmente do Shirão, né? A mudança de Gol D. Roger. Eu tenho falado muito sobre como God Valley é um fator de mudança gigante na visão do mundo de diversos personagens de One Piece. Então vamos entender como isso pode ter afetado o Roger. Porque ele não parece exatamente a mesma figura de rei dos piratas que conhecemos. Quem diria, né, que em quase 15 anos ele poderia mudar, não é mesmo? Calma, vamos falar sobre isso. No capítulo 1158, Roger tá literalmente de mau humor porque Rayleigh recebeu uma carta da Shaq, exagerado, ciumento, com 1000 rosas roubadas. Então, no capítulo 1159, quando ela é sequestrada, ele tá pronto pra matar Rox e sua tripulação precisa contê-lo fisicamente. Mano, hiperbólico, desmedido. Então tem gente dizendo que esse aí não é o mesmo Roger risonho e sereno que encarou sua execução com um sorriso. Na minha visão, tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que Oda tá revelando outra faceta do Roger pra gente. Um lado mais humano, jovem, jovial, cheio de juventude ali queimando, cheio de energia e erros. Um pirata no sentido mais puro da palavra. É claro que alguém se aproximando da morte e tendo pleno conhecimento disso vai ter uma mudança em sua maneira de enxergar o mundo. Então a gente entra nesse segundo ponto, que é, ele amadureceu um pouco com o tempo. E God Valley certamente foi um fator determinante para isso. Ver a verdadeira natureza maligna do governo mundial durante a competição de caça nativa, testemunhar esse horror em primeira mão, foi um evento que pode o ter transformado de um pirata impulsivo para alguém que entende melhor o mundo. Faz sentido? Faz, mas mesmo assim, o Roger continuava sendo super, hiper, mega impossível quando mais velho. Poucos anos antes de sua morte, ele vai pra cima do Oden com tudo, tomando a frente do Rayleigh e do Gaban. Barba Branca aparece e ele não perde tempo. Ele não tá absolutamente nem aí que o Chique tem uma frota gigantesca do seu lado e o desafia até a morte. Ele tem essa natureza sem filtro, livre, divertida, solta, que lembra bastante um certo alguém. Talvez a realidade dura e pesada de God Valley tenha trazido um tom mais brando, mais focado para a personalidade do Roger. Mas não me parece ser o caso de ter sido uma mudança abrupta ou tão gritante. O cara tá apaixonado, pô, todo bobalhão, excessivo, muito além da conta, mas nada que não faça dele Gol D. Roger, o rei dos piratas e a lenda humana que a gente conhece. Barba Negra, seu passado e a lua. A imagem mais antiga que a gente tinha do Barba Negra antes de God Valley era ele novinho assim, chorando na noite, mostrando o sofrimento que ele recordava em noites sem dormir. Claro, o que passava na cabeça dele agora a gente sabe, era a chacina de sua família em God Valley, mas a própria imagem ganha um novo simbolismo com a presença da lua. Por muito tempo, a gente achou que era só para representar a noite e a relação dele com o fato de nunca dormir, mas quem é o principal responsável pelo incidente de God Valley, se não Figarland Garling, aquele que tá ali para ser a representação da lua em One Piece? E aí eu te pergunto, meus queridos, foreshadow Oda gênio ou a gente querendo ver coisa demais? Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá? Não esquece do like, se inscrever no canal se não é inscrito e se prepara.
se prepara que estão chegando aí outros vídeos diferentes. Tô planejando algumas coisas aqui que eu nunca fiz no canal e outras que eu pretendo aí trazer de volta, tá bom? Tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera, valeu!